Pois bem, queria dar as boas-vindas aqui ao nosso querido amigo e irmão Edmilson, o nosso Obrigado, pregador de Marcelo. hoje. Quanto tempo, né, Edmilson? Muito bem. Eu que quero agradecer aí de ter você aí na nossa companhia, tá participando conosco. Quero agradecer a cada amigo, cada irmão que está nos acompanhando, né? Estamos juntos, apesar de eu estar aqui, você aí do outro lado da tela, mas o importante é que estamos conectados com a palavra de Deus e através do Espírito Santo conectados com Deus também. Então, para Amém. nós é uma grande alegria, né? Amém. Então, assim, neste momento, agora você tem a palavra, né, para, juntamente aqui, repartir o pão com cada um de nós, para que todos nós possamos nos revigorar, nos alimentarmos da palavra de Deus. Com você a palavra, meu Amém. querido. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a jornada do povo de Deus, né? E com especialidade a jornada do povo de Deus do Egito até Canaã. Eu estava me perguntando algumas vezes, né, por que demorou tanto, né, essa jornada, 40 anos, né? E nós vamos então para a Bíblia. Vamos lá no livro de Êxodo, você que está aí nos acompanhando, pode abrir sua Bíblia aí no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12. Vamos ver o que é que a Bíblia tem para nós aqui. Quero agradecer em particular aí a minha mãe, que está sempre nos acompanhando, né? Eu não vou dizer o nome de todos aqui, porque eu estava olhando aqui no chat, são muita gente, né? Aí, minha mãe é especial, né? Tem que dar um alô para ela. Aqui, capítulo 12, verso 37. Vamos lá, quem encontrou aí, vou ler aqui. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. E, gente, meus queridos, era muita gente. 600.000 homens. E esses homens que está mencionado aqui, eles eram contados só a partir de 20 anos para frente. Né? Então, sem falar as mulheres e crianças, segundo alguns historiadores aí, alguns estudiosos, teólogos, diz que era em torno de uns 2 milhões de pessoas. Era muita gente. E eu, às vezes, ficava me perguntando, né? Por que demorou tanto? 40 anos da trajetória entre o Egito até a terra de Canaã. Eu fui fazer uma pesquisa, ver qual é a distância, e é aproximadamente 400, aliás, em linha reta, é 425 quilômetros. Né? Então, varia aí 450, por aí assim. Não é uma distância tão grande, né? Era como se fosse aqui mais ou menos de Teresina, um pouco mais de Parnaíba. Parnaíba é uma média de 437, aliás, 340 quilômetros mais ou menos, e era um pouco mais de 100 quilômetros você chegava nessa distância. Então, era uma jornada que, se fosse assim de caravana, no caso que eles iam, era uma questão de um mês, mas levaram 40 anos. E eu vejo muita gente diz, olha, é porque Deus queria provar o povo de Israel. Deus queria testar realmente quem estaria capacitado para entrar na terra prometida ou não. Israel, ele estava saindo de um cativeiro. Eles eram escravos na terra do Egito. E eles, apesar da sua vida de servidão, de escravo, mas o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar, né? Então, era um povo que já estava acostumado. Eles tinham lá, eles moravam na região, na terra de Ramsés, de Goze, né? A melhor parte, né? Ficava mais ou menos ali no delta
do rio Nilo, né? Eram as terras mais férteis do Egito, eram as terras que eles moravam. Ou seja, eles provavelmente eles plantavam, eles cultivavam, eles talvez pescavam. Então eles tinham alimento, eles tinham sobrevivência lá, apesar da escravidão. Mas quando eles souberam da libertação, porque havia essa promessa de que eles haveriam de ser retirados de lá e formar sua própria nação, né? Então eles esperavam com muita expectativa. E quando disse, olha, está chegando, Moisés é o libertador, e começou a vir as pragas do Egito, o povo estava naquela expectativa de sair do Egito. Irmãos e amigos, será se nós não vivemos numa coisa semelhante ao que eles viviam? Hoje nós vivemos numa escravidão do pecado. Eu não estou falando de uma pessoa em particular, mas eu estou falando do mundo como um todo. A gente vê aí o que a gente olha para o mundo, e principalmente para a mídia e para os meios de comunicação, é fome, é peste. Eu não estou falando nem dessa pandemia que nós estamos vivendo, estou falando já de alguns anos que a gente vive com isso, convive. É fome, é terremoto, é peste, é maremoto, é violência, é assalto, são tantas coisas que esse mundo não é mais para nós, não é mais para nós convivermos nessa situação. Então, Deus, quando ele lhe chama, Deus lhe chama em particular e diz, olha, eu quero que você vá morar na Canaã celestial. Então, quando a gente ouve essa promessa de que Deus quer nos tirar dessa terra e nos colocar numa terra prometida, numa terra que emana leite e mel, é muita alegria para a nossa parte. E só que o povo de Israel, ele pensava o seguinte, quando Deus me tirar da terra aqui do Egito, automaticamente nós vamos, né? Eles já sabiam mais ou menos, questão de 20 a 40 dias, nós vamos estar na terra prometida. E vai ser muita alegria, muito gozo, uma terra que emana leite e mel. E lá nós não vamos ser mais escravos. Então, esse era o pensamento. Eles não contavam com o deserto. Esse é o problema. Muitos de nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, muitas vezes nós não contamos com o deserto. Achamos que já passamos da vida de servidão do pecado já para o reino da glória, que agora é bonança, que agora é felicidade, que agora não vai haver mais problemas, que você não vai ser mais escravo. E isso é o que a gente tem pensado. Muitos não contam com o deserto. Então, diz aqui a Bíblia que eles partiram, né? E eram muita gente, 600 mil homens, fora crianças e mulheres, e ainda tinha muitos agregados, né? Vamos para o capítulo 13, agora de Êxodo ainda, verso 17 e o verso 18. E aqui está um dos motivos que muitos falam porque Deus não tirou eles diretamente para o Egito. Aliás, do Egito para Canaã. Verso 17 diz assim, tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não levou pelo caminho da terra dos filisteus, por ser mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa e, vendo a guerra, torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E, arregimentado, subiram os filhos de Israel do Egito. Muito bem. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem aqui, para que a gente entenda melhor um pouco, né? Vamos ver aqui.
ver se dá certo aqui. Muito bem. Aqui está um mapa do antigo, daquela época, né? Então, Israel, ele habitava aqui nas terras de Gósen, a gente vê aí, e eles têm que ir para Canaã. Só que, se vocês verem aí, tem uma linha imaginária aí, aliás, uma linha que faz o trajeto do povo de Israel do Egito até Canaã. Vejam, para que a gente tenha uma ideia melhor, era como se eles tivessem, imagina aí o mapa do Brasil, como se eles estivessem no Pantanal e quisessem ir para o Maranhão. É claro que você vai tirar em linha reta, só que ao invés deles irem direto, passando por região de Goiás, ali de Brasília e tudo mais, eles vêm para São Paulo. Não é assim uma coisa meio contraditória? E só que, se vocês olharem bem aí no mapa, eles não precisariam nem atravessar o Mar Vermelho, se eles fossem direto para Canaã, e nem também ultrapassar o Rio Jordão. Mas por que Deus faz um percurso desse? Aqui na narrativa já estava dizendo que era porque eles iam se encontrar com os filisteus. E talvez eles, ao verem os filisteus, pudessem ter medo e quisessem voltar para o Egito. Mas o motivo, irmãos, era bem maior do que esse. Na realidade, o que Deus queria do povo de Israel era mais porque eu fico imaginando assim, digamos, eles vão, eu vou tirar bem aqui essa imagem, né? Eles vão para a terra de Canaã. Não vamos por essa terra aqui, porque lá vai encontrar os filisteus. Mas, espera aí, se Deus tem poder para abrir o Mar Vermelho, se Deus tem poder para abrir o Rio Jordão, Deus teve poder para tirar eles do Egito, que era um povo muito mais poderoso do que os filisteus. Deus não tinha poder para passar por cima dos filisteus como se fosse um trator? Então, tem algo mais nessa questão aí. E eu estava vendo aqui, por exemplo, vamos ver aqui o versículo, ainda o capítulo 13, o verso 21 e 22. Capítulo 13, verso 1 e 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e iluminar, a fim de que caminhasse, pelo caminho durante a noite, e numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, Deus estava guiando eles tanto de dia como à noite. De dia tinha uma coluna de nuvem em cima de todo aquele povo, e à noite tinha uma coluna de fogo. Né? Essa coluna, ela servia para, eu estou me referindo tanto à questão de fogo como a nuvem. Ela tinha duas funções. Ela tinha a função de proteger, né, de noite proteger do frio do deserto e de dia do calor escaldante do deserto. Mas também tinha outra função, era de guiar eles. Por quê? Quando a nuvem parava, ela dizia assim, é hora de parar. Quando a nuvem andava, é hora de andar. Então, Deus queria ensinar uma lição com ele. Vamos ver aqui ainda o verso 22. Nunca se apartou o povo da coluna de nuvem durante o dia e nem da coluna de fogo durante a noite. Eles nunca saíam sobre daquela proteção. E eu estava imaginando já há um tempo atrás dessa questão do tempo, que é o que nós estamos discutindo aqui, essa jornada.
Irmãos, Deus, ele é um Deus maravilhoso. O fato de Deus não levar eles diretamente para o Egito, para Canaã, tinha uma lição que o povo de Israel precisava aprender. Quando Deus lhe chamou das trevas, Deus lhe fez o convite para que você aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Quando ele diz, olha, eu vou lhe dar uma terra que mana leite e mel, ele também, por que ele não diz assim, olha, é instantâneo? À medida que você não estalar de dedo, você aceitou, você passa para o outro lado. Não, nós temos ainda que aprender algo, nós temos que atravessar esse deserto. E o que é que o deserto quer ensinar para nós? Primeira coisa, dependência. Porque o povo de Israel precisava aprender essa lição de humildade, dependência de Deus. Porque se eles chegassem na terra imediatamente, eles poderiam chegar lá e dizer assim, olha, nós somos o tal, somos o povo de Deus. Nós destruímos o exército dos egípcios, passamos por cima dos filisteus. Quem entrou na nossa frente, a gente foi atropelando tudo. E agora nós estamos aqui porque somos um povo especial. Mas Deus precisava dar uma lição, questão de humildade. Diz aqui na narrativa, no verso 22, que eles nunca saía daquela proteção, nem da nuvem e nem da coluna de fogo, porque eles viviam na dependência. Quando eles sentiram fome, Deus mandou o maná. Quando eles sentiram fome, Deus mandou o maná. Quando eles padeceram ou sentiram sede, tanto ele como seus animais, Deus abriu uma rocha e manou água daquela rocha. Diz aqui também que os seus calçados, Deuteronômio capítulo 29, verso 5, diz aqui que a roupa deles não envelheceram, os calçados não se estragaram. Veja, eles passaram muito tempo caminhando, muito tempo, mas não envelheceu a roupa, os calçados continuaram intactos. Quando nunca algum deles padeceu de fome ou de sede, porque Deus estava ali, Deus estava cuidando. O que Deus queria que eles aprendessem no deserto era um relacionamento com Deus. Eles precisavam aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Deus, ele está tentando nos ensinar. Às vezes nós ficamos questionando, mas por que Deus não acaba essa pandemia? Por que Deus não dá fim a isso ou aquilo, ao sofrimento, principalmente dos justos? Irmãos, esse é o deserto que nós temos que atravessar. E nesse deserto nós temos que aprender a depender única e exclusivamente de Deus. O que Deus queria não era provar o povo, porque nós não somos fantoches na mão de Deus. O que Deus queria que o povo aprendesse era ter um relacionamento com Deus. Eles aprenderem a viver exclusivamente dependendo de Deus. Quando eles chegassem na terra prometida, já era para eles terem aprendido a depender de Deus. Passou-se quase um ano, eles peregrinando ali, andaram ali pelo deserto do Sinai, tinham recebido já as tábuas, tinham recebido já o maná, tudo aquilo. Quando eles chegam na porta, no limiar ali do Rio Jordão,
E aí Moisés envia os espias chegam com relatório, e o povo diz, não, nós não podemos, o povo, não temos condições. Os próprios espias desestimularam o povo, dizendo, nós éramos como gafanhotos na frente deles, não temos condições. Aí disse, vamos formar aqui um líder e voltar para o deserto. Aliás, voltar para o Egito. Vamos dar meia volta aqui no deserto e vamos voltar para o Egito. Porque lá no Egito nós tínhamos isso e tínhamos aquilo, e eles começam a reclamar ou se queixar de Moisés das coisas que eles tinham lá. E principalmente quando eles pedem carne, porque eles estavam comendo do maná, e diziam assim, esse maná já se tornou um fartio para nós, eu não aguento mais, é maná todo dia, é maná cozido, é maná assado. Eu lembrei até de uma historinha do passado, mas vai ficar para outra vez. E aí nós queremos carne. Lá no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola, nós tínhamos tudo. E agora o que é que nós temos aqui? Nós só temos esse maná, que foi que Deus fez conosco. Será se não tinha sepultura lá no Egito para que nós fôssemos sepultados? É preciso a gente morrer aqui nesse deserto? Aí Deus olha e diz assim, o povo não está preparado. O povo não aprendeu a depender de mim. Moisés diz ao povo que vão voltar para o deserto e vão caminhar mais 39 anos, enquanto não completar 40 anos de peregrinação, eles não vão poder entrar. E eu pergunto, se chegasse a hora agora, você já estaria pronto? Porque se eu perguntasse aqui para você levantar a mão em casa, primeiro que eu não vou ver, depois eu não vou perguntar porque eu não vou ver, mas também eu não gosto muito desse tipo de pergunta. Mas se eu perguntasse quem gostaria de estar na Terra Prometida, evidentemente que você diria sim. Mas a pergunta que eu faço é, você já aprendeu a viver dependente de Deus? Você já desenvolveu esse relacionamento e essa comunhão com Deus a ponto de que quando você chegar na nova terra, na terra prometida, na nova Jerusalém, você não se enfastie com a sua nova comunhão com Deus? O povo estava comendo o alimento dos anjos, diz a Bíblia, mas chamou de pão vil, porque queria voltar para os velhos hábitos. E às vezes a gente ainda está sonhando, a gente ainda fica pensando naquelas panelas de carne do Egito, de como a gente vivia, e às vezes fica pensando ainda de como era a minha vida. E aí Deus diz para Moisés, manda o povo voltar, que o povo não está pronto. Eu não sei, Deus é que sabe todas as coisas. Mas eu suponho que Deus, Jesus Cristo, ainda não voltou, porque a sua igreja ainda não aprendeu a depender dele. Porque a sua igreja ainda não ainda não aprendeu a viver dependente única e exclusivamente de Deus. Eles peregrinaram completando mais um tempo, completando os 40 anos de peregrinação. E agora estava o povo. Uns 40 anos é um bocado de dias. É um tempo. E quando Josué chega no limiar, Moisés já não está mais com ele, nem Arão. Somente daqueles de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb estavam ali. E aí Deus diz assim, agora o povo está pronto para entrar.
E só que aqueles que não estavam prontos para entrar, eles terminaram descendo a sepultura no deserto. Vai chegar um ponto que Jesus diz, olha, ou você está pronto, ou você fica. Qual será a sua decisão? Porque vai chegar um ponto que a taça de Deus ela vai encher. Vai encher e aí vai dizer, é hora do meu povo vir morar comigo. Será se você ainda vai estar dependendo de você mesmo ou você vai se colocar nas mãos de Deus? Deus, ele compara o seu relacionamento com a igreja como um casamento. E casamento é comunhão, é relacionamento, como é que eu vou dizer aqui? É compartilhar, é viver juntos. Não é cada um dependendo de si. Por isso é que Deus levou eles para o deserto. É por isso que a igreja de Deus ela está atravessando o deserto. É por isso que talvez você ou eu estamos atravessando esse deserto. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a viver das coisas de Deus. Para que quando a gente chegar lá na terra, prometida na Nova Jerusalém, você diz, olha, eu estou aqui não por mérito meu, mas porque Deus me trouxe aqui. E eu achei interessante aqui nas Escrituras, quando Olá, querido. Deus não deixava faltar nada para eles. Deus protegia a noite, Deus protegia de dia, Deus dava o pão, Deus dava a roupa. Talvez não fosse do jeito que eles queriam. Talvez eles quisessem estar andando numa carruagem lá, na sombra da travessia lá. Talvez não fosse andando pelos pedregulhos, pelo terreno arenoso, terreno deserto, sofrendo muitas vezes o calor e às vezes a fome, parcialmente. Mas Deus estava com ele. E o interessante é que aqui no capítulo 13, 22, disse que o povo, eles nunca, aqui, ó, durante 13, 22, nunca se apartou o povo da coluna durante o dia, e nem da coluna de fogo durante a noite. Eles nunca se apartaram. E foi isso que fez com que aquele povo entrasse na terra prometida. Deus estava protegendo, Deus estava guiando, Deus estava cuidando, Deus estava alimentando ele. Deus estava com ele em todos os tempos e às vezes eles não percebiam. E principalmente ali naquele episódio do bezerro de ouro. Onde é que está aquele Moisés que nos tirou? Arão, faça um bezerro aí que conduza a gente. Mas a nuvem estava lá, cobrindo eles, mas eles não conseguiam ver. Preciso que a gente entenda o cuidado e a proteção de Deus. Preciso que a gente entenda que Deus nunca abandona o seu povo. Que Deus nunca abandona você. Deus está do seu lado. Basta que a gente deixe que Ele nos guie. Eu fico imaginando se Ele dissesse assim, não, a coluna partiu. Não vou atrás dessa coluna, não. Essa coluna só está dando volta nesse deserto. O que teria acontecido? Tinha ficado para trás. Meus queridos, muitos dormiram no deserto antes de entrar na terra prometida. Não sei. A Bíblia não diz,
Mas eu acredito que muitos daqueles que dormiram no deserto, mesmo eles assim, eles vão poder entrar na terra, na Nova Jerusalém. É o caso de Moisés, que dormiu no deserto. Eu acredito que Miriam também, Arão também. A questão, irmãos, é que se você, mesmo que você fale, como foi o caso de Arão, né, se juntou com Miriam e falou mal de Moisés e tudo mais, mas o importante é que você aprenda a depender e a ser guiado por Deus. Porque na manhã da ressurreição, acredito que eles vão fazer parte da primeira ressurreição e poder participar. Nessa manhã, ou tarde ou noite, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, e aos que estão vendo agora ao vivo, eu quero fazer um apelo. Que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, nós possamos entregar a nossa vida a seus pés, porque essa é a única maneira de entrarmos na Canaã celestial. Esse é o único meio que você pode alcançar a vida eterna. E que cada lição, cada dificuldade que a gente passe nessa vida, nesse deserto, seja uma lição de humildade e, acima de tudo, de dependência de Deus. Porque se nós aprendermos a depender de Deus, Ele vai dizer, olha, esse aqui está pronto. É uma pessoa que tem comunhão comigo. Tipo Enoque. Enoque andou com Deus de uma maneira tão íntima que Deus achou por bem e disse, não, vou levar comigo. Não tem mais como. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a nossa decisão seja de estar e depender unicamente e exclusivamente de Deus. É o meu desejo e minha oração nessa hora. Amém. O seu hino, Edmilson. Muito bem. Então, para encerrarmos... certo. Isso é eficiente. O caminho é longo e mau e nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe
estará ainda longe Canaã. Voltando aqui, meus queridos, eu quero aqui agradecer a todos que estiveram aqui juntamente conosco, né? E os seus comentários, né? Aqui essa cadeira aqui, eu estou aqui na casa do Clécio Júnior, né? Houve um problema aqui na transmissão, e eu tive que correr para cá. Aqui a irmã Maria José, a Genilce, está sempre conosco, a Mauri, seu brinde eu recebi ontem, viu? Amanhã você pode pegar lá no Dormício. A Ludemília está sempre conosco, a Helena, que nos acompanha, a Zéza, minha irmã, está lá com a mamãe acompanhando, né? Maria José, deixa eu ver aqui quem mais, a Beth, também minha irmã, está nos acompanhando. Aqui também nós temos o Clécio Júnior, não está aqui comentando, mas ele está aqui ligado, ele e a neta, Marlete, e aqui, deixa eu ver, é um nome aqui, Eli Lima. Eu vou chamar aqui de Eli, que está mais fácil, tá? Hã? É Elisângela. Né? Eu sabia que ela tem essas arrumações aqui. Deixa eu ver aqui também, deixa eu ver aqui a Ronilda. Ronilda, prazer ter aqui você conosco, né? Deixa eu ver aqui quem mais está comentando aqui. A Miriam Silva também deixou seu comentário. E aqui, muito bem. Também está a minha cunhada ali sintonizada lá, minha cunhada, o Marquinhos, lá na casa dela, e vários outros. Minha família também deve estar lá acompanhando, porque eles não gostam de comentar. Então, só agradecer a vocês, tudo de bom, que Deus possa nos abençoar, e que essa lição que eu tirei para a minha vida, eu tenha conseguido passar um pouco para vocês, e que nós tomemos a decisão de cada dia nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa efetuar, então, a mudança e o cuidado dele conosco. É o meu desejo e minha oração nessa hora. Tenham todos um restante de sábado feliz e até o nosso próximo encontro. Oração. Vamos orar, então. Querido Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu tem nos guiado. Senhor Deus, se temos atravessado um deserto, se temos estado nesse deserto, é para que possamos aprender, Senhor Deus, que precisamos depender de Ti. Precisamos, Senhor Deus, viver sob Tua proteção, sob Teu cuidado, mas, acima de tudo, mantendo uma comunhão, de maneira, Senhor Deus, que no dia da Sua vinda, possa olhar para nós e dizer, esse aqui é também um dos meus filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe cada dia. É o meu desejo e minha oração nessa hora. Amém.